A aplicação das ondas mecânicas na aquicultura. Inicialmente, a gente tem, em um sistema fechado, a gente tem o oxigênio dissolvido como sendo uma variável muito importante, porque ele vai estar diretamente relacionado com a estratificação térmica. Então, as camadas superficiais do viveiro, elas vão ser mais oxigenadas, porque elas vão ter uma temperatura maior, e a parte do fundo do viveiro vai ter uma concentração mais baixa de oxigênio, porque devido à falta da temperatura. Então, o oxigênio não consegue penetrar tão fundo. Isso vai favorecer o desenvolvimento de zonas mortas, ou seja, são zonas que são abióticas, e você tem uma proliferação maior de bactérias ali naquela região. Não tendo essa dispersão de oxigênio pelo viveiro, você acaba fazendo com que os animais eles se concentrem em determinadas áreas, e esse adensamento vai impedir que eles cresçam de forma efetiva. Então, você perde eficiência de crescimento, você não consegue atingir o potencial zootécnico do animal por completo. Aqui a gente tem um exemplo da dinâmica de oxigenação. Essas camadas superficiais que têm mais incidência de luz solar acaba se oxigenando mais, tendo uma difusão maior de oxigênio, e o fundo do viveiro fica selado por essa camada aqui que a gente chama de termoclina, que acaba não tendo a penetração do calor e fica frio e não tem uma difusão tão grande de oxigênio. Isso pode ser quebrado com a aplicação de aeradores, né? O aerador ele vai forçar com que essa camada da termoclina ela seja quebrada, que tenha uma circulação maior, uma mistura, na verdade, das duas, da água do fundo e de cima, tendo uma temperatura mais uniforme. E a disposição do aerador, ela vai favorecer ainda mais essa difusão, né? Então, a gente tem aeração em diagonal e em paralelo. Isso aqui também favorecer o acúmulo dos resíduos no centro do viveiro. Na maioria das vezes, o dreno ele é centralizado, então você facilita a limpeza do viveiro se você utiliza esse tipo de disposição da aeração. Sou o Messias Sinésio e estou gravando novamente o vídeo para a disciplina de Física 2. Estou fazendo novamente dupla com o Valber e dessa vez a gente vai falar sobre ondas. Eu vou falar um pouco sobre ondas sonoras, mais especificamente sobre um equipamento utilizado muito, que é o sonar. É utilizado em diversas áreas, principalmente na marinha, que é utilizado em submarinos e também na engenharia de pesca. E como é que esse sonar funciona? Funciona a partir de ondas sonoras que são usadas para detectar e localizar objetos submersos na água, e ele emite ondas sonoras na água que, ao encontrar esses obstáculos, um objeto, seja lá qual for a forma, ele retorna ao emissor. Como ele vai e volta, é calculado esse tempo que ele gastou para ir e voltar até bater nesse objeto. Então, a partir desse tempo é possível calcular a distância, só que uma distância relativa. Por quê? Porque essa distância é relativa. Esse pulso sonoro disperso na água ele sofre algumas interferências. Então, essa distância é relativa, por sofrer essas interferências por alguns parâmetros, como temperatura, salinidade e pressão da água. A temperatura, principalmente, é um dos parâmetros que dá mais interferência nesses pulsos sonoros. Por quê? Essa temperatura, por conta do mar ter várias camadas de temperatura, então, quando esse pulso ultrapassa essas camadas, ele sofre um fenômeno chamado de refração. Essa refração é o desvio dessas ondas sonoras. Isso vai causar essa interferência e não dá tanta precisão nessa distância e como localizar os objetos. Esse equipamento é muito utilizado na engenharia de pesca, porque para localizar cardumes. Então, são distribuídos nas embarcações. Às vezes tem até mais de um sonar distribuído na embarcação,
para localizar esses cardumes. Ele fica normalmente na cabine, o sonar com a tela, e o equipamento que emite essas ondas, que é chamado de transdutor, fica no casco da embarcação. Então ele emite esses pulsos sonoros que vão e voltam, e a partir daí eles conseguem localizar os cardumes. Por quê? Porque essa onda, quando ela vai e toca no cardume, ela retorna e você consegue detectar a distância desses cardumes de peixe. Então facilita na hora da pescaria. Quando se localiza o cardume, você já sabe onde eles estão, então você pode liberar a sua rede, por exemplo, uma rede de cerco, você faz o cerco naquele cardume e captura. Então é uma tecnologia muito importante para a engenharia de pesca. Isso foi desenvolvido e implantado na engenharia de pesca, foi muito satisfatório, porque você consegue localizar com facilidade seus cardumes. E também é utilizado em outras áreas, como para o mapeamento do assoalho oceânico, por exemplo, é todo feito a partir desses equipamentos. Então aí você consegue ter uma distribuição de todo o assoalho oceânico e fazer o mapeamento dessas áreas. Então o sonar é como se fosse uma tecnologia que surgiu para melhorar bastante, porque também era utilizado basicamente cartas náuticas para se navegar, principalmente nas embarcações e também submarinos. Eram utilizadas essas cartas náuticas para navegar, só que isso não tem tanta precisão. Esse mapeamento, às vezes você encontra obstáculos que você não tinha destacado na carta náutica, e o sonar facilita essa navegação. Então é um equipamento crucial para a navegação, principalmente para pesca agora, para detectar esses cardumes de peixes. Esse é um dos vários exemplos de aplicação de ondas na engenharia de pesca, seja ela ondas mecânicas ou sonoras, e eu falei sobre esse de ondas sonoras. E eu escolhi esse por conta da grande importância dele no nosso ramo, na navegação, nas pescarias, na captura, no mapeamento de assoalho oceânico. Então ele abrange várias áreas da engenharia de pesca, podem se dizer. Então eu resolvi falar um pouco como funciona, qual o funcionamento e a aplicação dele na nossa área.